Sabe aquela vida que parece perfeita, toda construída nos mínimos detalhes? O que acontece quando ela simplesmente desmorona? Em Dona de Mim é um único evento, um momento chocante que dá início a um efeito dominó de engano, de traição. Vamos mergulhar fundo para entender como tudo isso aconteceu. Então, tudo começa com um momento de puro pavor na estrada. Um acidente que, à primeira vista, parece uma tragédia. Mas, se a gente olhar mais de perto, surge uma pergunta bem perturbadora. Foi mesmo um acidente? Ou foi, na verdade, o começo de um ataque muito bem planejado? Para a gente conseguir desvendar essa teia de mentiras, a gente precisa voltar para o ponto de partida. Aquele acidente misterioso. Foi ele que deixou a vida da Philippa por um fio e que plantou a primeira sementinha da dúvida. Imagina só o pânico. Dirigindo numa boa e, do nada, o mundo começa a girar. O controle some. Para a Philippa, isso não foi só um desmaio. Foi o momento exato em que a vida dela saiu completamente dos trilhos de um jeito bem violento. E olha, isso não foi um acaso não, foi uma armadilha, sabe, montada em 3 atos. Primeiro, a medicação da Philippa é trocada sem ela saber de nada. Depois, vem a crise, que era inevitável, bem ali no volante. E por fim, o Danilo aparece e a salva. Só que esse resgate, em vez de resolver alguma coisa, só complica ainda mais a situação toda. Um acidente de carro destrói lataria, vidro, mas as consequências desse evento específico foram muito, muito mais profundas. Elas simplesmente estilhaçaram uma família, acabando com a confiança e o amor que mantinham todo mundo unido. O impacto é, imediato e devastador. Num piscar de olhos, a Philippa é vista como uma mãe incapaz. Samuel usa o acidente contra ela no tribunal. Nina, cega de desconfiança, se volta contra o Danilo. A Sofia fica bem no meio desse colapso familiar terrível. A Philippa se vê completamente sozinha. E é aí que, quando todo mundo se afasta, uma pessoa se aproxima. O Jacques, amigo da família, surge como grande apoio da Philippa. Mas, no mundo onde tudo está desabando, será que dá para confiar na única pessoa que parece estar ajudando? Ou será que ele é só mais uma peça nesse jogo perigoso? E aqui tá a dualidade assustadora do Jax. Na frente da Philippa, ele é o ombro amigo, sabe? Aquele que consola. Mas por trás, ele não vê a crise dela como uma tragédia. Ele vê como uma oportunidade de ouro para chegar mais perto, manipulando tudo para conseguir o que ele quer. E aqui, a verdade mais sombria aparece. O acidente não foi um acidente. A crise da Philippa não foi aleatória. Foi sabotagem. O Jacques, o amigo de confiança, era quem estava por trás de tudo o tempo todo, trocando os remédios dela e basicamente orquestrando a queda dela. Mas todo manipulador comete um erro. E para o Jacques, o erro veio numa pergunta simples. Uma pergunta que deveria parecer preocupada, mas que, na verdade, acendeu a primeira faísca de suspeita na cabeça da Philippa. A máscara está prestes a cair. Você tem tomado todos os seus comprimidos direitinho? Olha, vindo de qualquer outra pessoa seria uma pergunta normal. Mas vindo do Jacques, com aquela insistência toda, soou um alarme. Por que ele estava tão focado nisso? De repente, todo aquele caos começa a fazer um sentido terrível. Aquela pergunta fica ecoando na mente dela. A preocupação excessiva dele com os remédios, a presença constante. Não era amizade, era vigilância. Pela primeira vez, a Philippa não enxerga mais só o acidente. Ela começa a ver uma conexão, um fio que leva direto até o Jacques. Com essa semente da desconfiança plantada, o medo da Philippa se transforma em pura determinação. Ela não é mais uma vítima passiva. Agora, ela é uma investigadora da própria vida, numa busca implacável pela verdade. E aí, ela bola um plano. Primeiro, confrontar o lobo em pele de cordeiro, ir direto no Jacques e exigir respostas. E segundo, procurar a única outra pessoa que viu tudo acontecer, o Danilo, na esperança de que ele tenha visto alguma coisa que ela não viu. O jogo virou. A Philippa não tá mais com medo não. Ela vai pra cima dele, confronta ele diretamente, querendo saber por que, afinal, ele tá tão interessado no tratamento dela. Pela primeira vez, o manipulador se vê encurralado. Mas confrontar o Jacques é só o começo. A verdadeira chave para tudo isso pode estar com Danilo, o cara que tirou ela dos destroços. O que será que ele viu naquele dia na estrada? Será que ele percebeu algo estranho, alguma coisa fora do lugar? A resposta dele pode ser a peça que falta para desvendar essa conspiração toda.
Sabe aquela história em que a confiança vira uma arma perigosa? Pois é, na novela Dona de Mim é exatamente isso que acontece. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa trama de engano, heroísmo e uma sabotagem que se esconde por trás de um rosto que parecia ser amigo. Pensa só, um tratamento que deveria ser para salvar uma vida acaba se transformando na arma perfeita para um plano sinistro. Vamos entender agora como algo feito para curar virou o centro de toda essa conspiração. E para entender essa confusão toda, a gente precisa conhecer as peças-chave desse tabuleiro. De um lado, a Filipa, a vítima, uma atriz que luta contra o transtorno bipolar. Do outro, o Jacques, o grande manipulador, aquele vilão disfarçado de melhor amigo. E, correndo por fora, o Danilo, um ex-motorista com uma pulga atrás da orelha. A vida desses três está prestes a colidir de um jeito que vai mudar tudo. Então, vamos lá. A história toda começa bem nas sombras, sabe? Com um ato secreto de sabotagem. E o alvo? A atriz Filipa, que, coitada, nem faz ideia do perigo que está rondando ela. E o plano do Jacques é de uma crueldade, mas ao mesmo tempo muito simples. Ele vai lá e na surdina troca os remédios que a Filipa toma. Ao fazer isso, ele não está só mexendo como o tratamento dela. Ele está controlando a sanidade e o bem-estar dela por completo. Só que todo plano secreto tem uma falha, né? E nesse caso, a falha foi uma única conversa ouvida por acaso. Foi suficiente para acender a chama da suspeita num herói que ninguém esperava. É isso. O Danilo ouve o Jacques falando sobre a saúde da Filipa e, na hora, um alarme soa na cabeça dele. Sabe quando as peças não se encaixam? Pois é, foi ali que a primeira semente da desconfiança foi plantada. A partir daí, o Danilo fica com uma pergunta perigosíssima na cabeça. E se aquele amigo em quem todo mundo confia for, na verdade, o pior dos inimigos? Essa dúvida joga ele de cabeça numa busca bem arriscada pela verdade. Essa suspeita toda leva o Danilo a começar uma investigação por conta própria. Mas o caminho para a verdade é cheio de perigos. E ele logo descobre que está completamente sozinho nessa. A jornada do Danilo é só frustração. Ele vai e confronta o Jacques, mas só o que ele ganha são ameaças. Ele tenta pedir ajuda para a família, mas a filha da Filipina, a Nina, não acredita nele e ainda manda ele ficar longe. Cada passo que ele dá em direção à verdade só deixa ele mais e mais isolado. Encurralado, sem ninguém para apoiar, o Danilo chega num ponto de virada. Ele percebe que, se quiser salvar a Filipa, vai ter que arriscar tudo e agir por conta própria. E aí, com a ajuda de uma aliada, a Léo, ele coloca um plano arriscado em ação. Ele troca os remédios falsos pelos verdadeiros. O resultado é como comparar a noite com o dia, revelando a verdade de um jeito que não dá para negar. E a confirmação vem logo em seguida, através da Leal. A Filipa tá melhorando. Essa é a prova que o Danilo precisava. A prova de que a suspeita dele estava certa o tempo todo e que a vida da Filipa estava sendo sabotada de propósito. Mas claro, expor a verdade tem um preço. O Jacques percebe que o plano dele foi por água abaixo, e a tempestade que se forma com isso promete um confronto que vai ser inevitável. No momento em que ele descobre que o Danilo interveio, a máscara de bom amigo do Jacques finalmente cai. O controle que ele tinha se desfaz e o que sobra é a fúria de um vilão que está vendo seu castelo de cartas desmoronar. A tensão chega no limite. Agora, não é mais uma questão de suspeita. É um acerto de contas direto entre o herói que descobriu a verdade e o vilão que já não tem mais nada a perder. E isso tudo nos deixa com uma pergunta eletrizante, que já prepara o terreno para o próximo capítulo. Agora que o segredo foi exposto, até onde o Jacques vai ser capaz de ir para silenciar o Danilo e conseguir a sua vingança?